Salve, salve, minha direita, podcast Endireitando está entrando na área. Um podcast que é mais pacífico e ordeiro do que manifestação do MST. E hoje nós temos aqui alguém muito especial aqui, o Everton Andrade, candidato a deputado estadual pelo MDB, e nós vamos bater um papo muito legal. Então roda a vinheta, vamos bora lá. E aí, Everton, tudo bom? Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho, Vitão? E aí, né? Estamos mais uma vez no podcast Endireitando. Então, se você ainda não segue a gente, compartilhe com seus amigos, hein? Bacana, bacana. Ó, hoje nós vamos bater um papo legal com esse cara aqui, que é muito fera, que vai estar conosco aqui, abrindo um pouquinho aqui da sua particularidade, da sua candidatura. A gente sempre fala aqui no podcast que nós temos um viés de direita, conservador. Sim. Não estamos apoiando nenhum candidato, mas fica sempre aberto o microfone aqui para quem quiser vir falar, expor um pouquinho do seu pensamento. Até primeiro candidato com a gente aqui também, né? É, muito legal. Às vezes até um eventual candidato de esquerda fica aberto o microfone também para todo mundo falar, quem quiser. E aqui hoje um bate-papo legal com o Everton Andrade aqui. E aí, irmão? Vamos lá. Fala um pouquinho de você para a turma conhecer também. Conta sua história. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Everton Andrade, tenho 35 anos, sou casado, né, com uma esposa linda, maravilhosa, a Dalva. Começou bem. Aí sim, viu? Sou natural de Contagem, né? Tem uma guerra lá entre nossos primos que a gente morava todo mundo em BH. Minha mãe me foi me ganhar em Contagem e meus primos nasceram em BH. E depois de criança, né, tipo, você é de Contagem, tem uma rivalidade. De BH, Igual Betim, Garapé, São Paulo e Rio. Eu nasci bem no hospital Santa Rita, fica da ponte pra lá, é Belo Horizonte, da ponte pra cá é Contagem. Aí fica aquela... Mas tirando a brincadeira, né, e é a fronteira, a ponte é a fronteira. Sou cristão de direita também, né? Prezo e luto por esses princípios que a gente, na minha família, é uma família tradicional, né? Nós crescemos aí debaixo de uma base cristã mesmo, por mais que minha mãe e meu pai nunca fossem cristãos, né, de frequentar a igreja, minha mãe sempre procurou levar a gente um pouco para a igreja. Tinha princípios, né? Tinha princípios. A minha família, a base da minha família, principalmente materna, é católica. Então, assim, minha mãe desde sempre começou a levar a gente na igreja protestante. E até hoje, né, fiquei muitos anos, saí, e hoje já tem mais quase 10 anos que eu voltei mesmo, né, e estou firme aí, forte, é o princípio que eu sigo. E graças a Deus, assim, eu acho que eu sigo muito esse princípio mesmo, sabe? Bem. E assim, já deu para ver que você tem esse viés tão conservador. Qual que é a principal bandeira sua na sua candidatura? O que você levanta e que defende? É bem a pauta dos costumes mesmo? Fala um pouquinho sobre você. Tá brigando pela direita, tá brigando por alguma causa própria? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, eu brigo pelas pessoas, né? Como a gente é cristão, conservador, de direita, eu brigo, a minha pauta principal é sempre a família. Ah, mas você é homofóbico? Não, não sou homofóbico. Ah, você é contra... Não. A questão é, minha pauta é a família. A pessoa maior de idade, ela escolhe o que ela quer para ela. Claro. Depois de 18 anos, é uma escolha. Sim. Uma pauta que eu bato muito é a ideologia de gênero. Por quê? Ah, mas é a história do banheiro. Sempre que você fala de ideologia de gênero, vem a história do banheiro. Vai muito além, né? Vai muito além também, né? É sempre isso. Tipo, o pessoal vem nessa da história do banheiro. É a história do banheiro. Mas a história do banheiro é muito pequena perto do que é a ideologia de gênero. Sim. Então, depois de 18 anos, escolha o que você quiser para sua vida. Mas não vem colocar isso dentro das nossas crianças, né? Que é a base da nossa sociedade. O problema é a imposição, né? Imposição. Então, assim, se fosse para caracterizar, a principal bandeira seria essa questão da família, dos costumes, né? O modelo judaico-cristão. Sou contra o aborto, não em qualquer ocasião, né? Porque uma coisa que eu ouvi esses dias você não é contra o aborto em algumas partes. Ou você é contra o aborto ou você é a favor do aborto. Faz sentido. Exato. Né? Então, sou contra o aborto, contra a ideologia de gênero, totalmente a favor da família. Liberação das drogas, bem batendo nas teclas contra a liberação das drogas também. Né? Eu acho que só quem teve um parente, perdeu um parente, um amigo próximo para as drogas, assassinado, sabe o que é. Então, quando o cara defende, eu creio que na família dele, na casa dele, nunca teve alguém. Né? Eu tenho primos que já foram assassinados por causa de droga. Então, pesado. aí você fala, cara, como que eu vou ser a favor e vou liberar
torcer ou entrar lá na Assembleia Legislativa e lutar por um projeto que já matou pessoas, principalmente da minha família. Não tem como, né? Não condiz. Se você for ali no centro de Belo Horizonte, creio que todo mundo deve conhecer ali, no conjunto API, ali é terrível a situação. Que a gente vê, basicamente uma cracolândia mesmo. O tráfico já inicia desde a idade mais nova, né? Já começa ali a recrutar ali, às vezes menino de 11, 10, 12 anos, já está fazendo parte. E aí é a devastação total. Você falou que foi criado em igreja? Qual igreja que você pertence hoje? Hoje eu sou da igreja Graça e Paz, né? Uma igreja que fica no bairro Cabana. Meu pastor Edésio de Oliveira. Um abraço, pastor Edésio. Um grande homem, um homem assim que eu fiquei mais de 10 a 15 anos fora da igreja e eu sempre ficava procurando uma igreja. Acho assim, eu nunca vou achar uma igreja onde eu me adequo. Na verdade, a gente não tem que se adequar à igreja, a gente tem que adequar ao corpo de Cristo, né? Porque se a gente for olhar a igreja, pessoas... a gente nunca vai cair em nenhuma. A gente não fica em nenhuma, porque eu falo para minha esposa isso. O homem, ele é decepcionante. Ele vai te decepcionar em alguma hora. Nós somos carne e nós podemos decepcionar. Então, não pegue as suas expectativas e jogue em mim. Coloque, você está na igreja, coloque as suas expectativas em Deus. Porque é o único que não vai te decepcionar nunca, cara. Jesus é o único cara que não vai te decepcionar. E a gente está falando, dessa pauta das drogas e que a gente, quem convive dentro de uma comunidade cristã, ele acaba enxergando um pouco isso, né? O trabalho que você faz, às vezes, com recuperação de dependente químico, aí você sabe ali. E aí eu vou, até para deixar o Vitor fazer a pergunta dele também, mas voltar aqui, nessa pegada aqui, a respeito desses costumes que nós estamos falando, e a gente está falando um pouco dos princípios cristãos também. Uma pergunta que eu sei que ela é um pouco polêmica e ela talvez não tenha uma resposta tão simples, mas eu acho que está muito em pauta hoje a questão do cristão. O cristão, ele pode ter, fazer uma defesa de esquerda, apoiar um candidato de esquerda. Você acha que isso vai muito da liberdade, moralmente, legalmente claro que pode, mas moralmente também seria uma coisa conveniente? Lógico, pela sua posição já imagina a resposta, mas fala um pouco, dá um pouquinho da sua visão nesse aspecto. Vamos lá. A questão que eu penso sempre nós vivemos num país democrático, cada um escolhe aquilo que quer. Mas diante da minha posição, diante do que são as ideologias comunistas, esquerdistas, quantas mortes o comunismo trouxe, quão nefasto né, tudo aquilo, por exemplo, não tem como eu falar que sou a favor da esquerda e ser contra a ideologia de gênero. Para mim, então, eu sou contra todas as... Exato. Eu sou contra todas as pautas de esquerda. Então, para mim, eu não me encaixo numa... E eu acho que a questão dependendo da pauta que você defende, nem sempre é falta de uma opção, é falta de caráter, né? Dependendo daquilo que você defende. Um aborto com uma criança, uma menina de 7 meses, aquela menina que fez o aborto... Absurdo, né? Santa Catarina, né? Não lembro do estado. Só sei que 7 meses já... Se na hora que faz o bebê, né, que já fecunda já uma vida, pensa com 7 meses. E o pior é fazer ali o parto, fazer uma cesárea. Então, para que matar o bebê, sendo que fez a cesárea para tirar esse bebê? Sim, poder deixar ele aí isso, adoção, né? Loucura, né? Isso tudo casa. Como que eu posso ser a favor de um regime de esquerda, sendo que eles não preservam a vida? Se eu não preservar a vida agora, e quando for minha vez ser pai? A propriedade privada. Não, e isso em relação à religião, ao cristianismo, na China está acontecendo uma perseguição bem ferrenha contra o povo do Islã, né? O islamismo, e contra o povo do cristianismo. Na própria Nicarágua agora. Contra a igreja, o pessoal da Nicarágua também, expulsou as freiras de lá. Daniel Ortega, né? Esses dias eu estive fazendo estava fazendo campanha na rua mesmo, entregando um panfleto. Eu encontrei um senhor da Nicarágua e ele perguntou de onde que eu era, qual partido que eu era e o que eu defendia. Falou, dependendo do que você defender, eu não vou nem te ouvir. Olha só, porque o trauma que o regime comunista causa no cara, né? Eu moro no Brasil há algum tempo, mas eu tenho família na Nicarágua. E a Nicarágua agora está prendendo padres, prendendo freiras, fechando igrejas católicas. Então a gente às vezes acha que isso vai acontecer só com os cristãos evangélicos, os protestantes. A gente vê que está indo para todos os lados. Daqui a pouco vai ser proibido expressar sua fé, assim como acontece nos estados islâmicos hoje, né? Eu posso, assim, se eu puder dar minha opinião sobre isso, eu penso assim, cara, vê se concorda comigo. O socialismo e o comunismo caminham juntos, né? O socialismo, um modelo econômico, o comunismo, um modelo político.
E é inevitável, para se implantar um regime comunista, você precisa suprimir a religião, seja qual for. O espírita, o candomblé, o católico, o evangélico, qualquer que seja, ele precisa ser suprimido. É a base do comunismo, a religião não faz parte. Deus tem que ser tirado dessa equação. Até um dos tópicos também, né, do marxismo é o seguinte, é acabar com as bases judaico-cristãs. Falo que a religião é o ópio do povo. O ópio do povo. Então, Marx, né? Isso é Marx. Karl Marx. Então, nessa ideia, quando você entende assim, às vezes eu vejo algumas pessoas falando a respeito do Lula, do PT, se chegar ao poder fechar igrejas, ele não fez isso quando ele esteve. É verdade, não fez. Sim. Mas ele tá verdade um Lula 2.0. Não, mas né? é verdade que eu acredito que ele, é uma opinião, eu acredito que ele voltando ao poder, ele não vai fechar a igreja, talvez não porque ele não queira, porque ele não pode. Eu acho que ele não tem esse poder, eu acho que isso é inviável. Mas tem vídeo antigo do Lula, dele falando que o socialismo, o comunismo não pode ser implantado no Brasil, simplesmente importando da Rússia ou importando de Cuba, que isso deveria ser feito gradativamente, talvez demorasse 40 anos, 50 anos. Sim. E essa é a minha preocupação. Quando você fortalece um regime de esquerda, você começa a pavimentar o caminho para que no futuro os nossos netos, os nossos bisnetos, sejam cerceados de ter o seu direito de culto. Só que, olha, eu Então, vejo como uma não que forma ele faça diferente agora, mas ele nesse começa a momento, pavimentar. sabe? Porque, por exemplo, o Lula antigamente, ele não estava com um pleno poder igual ele pode voltar até agora. Pelo seguinte fato, antes, no primeiro governo dele, ele estava naquela fase, né, movimento econômico e tal, a esquerda tinha acabado de chegar ao poder, estava recente. Ele começou a ir emparelhando, a gente vê pelo STF, emparelhando tudo, emparelhando o sistema público, emparelhando o sistema judiciário. Então, assim, o sistema estava preparado para isso, ele foi preparado para isso. Só que não tem como você... No você... primeiro governo dele, ele pegou um momento melhor. Isso, pegou um momento melhor econômico. O Plano Real tinha global. acabado, tinha pouco tempo que tinha sido implantado. Isso. E a China explodindo, né? Explodindo. O boom das commodities explodindo, né? O Brasil exportando Sim. muito ali naquela Ele começou Então, a colher assim, aquele governo ali no foi. primeiro governo. No primeiro governo. A partir do Só que segundo, o a gente seguinte, começou a ver realmente Eu costumo quem dizer era. que o Brasil cresceu apesar do Lula, não por causa do Lula. Só que o seguinte, a instauração cultural do Brasil, se for olhar o Brasil dos anos 2000, por exemplo, 2000, 2006, era um Brasil totalmente diferente do Brasil atual. Você não via igual desfile LGBT, não via essas pautas de aborto tão em voga, não via causas, né, contra a família, contra a igreja, contra a religião, contra tudo, tão em voga. E se você olhar no cenário geopolítico regional aqui da América do Sul, praticamente quase todos os países se viraram para a esquerda agora. Então é o seguinte, a bomba explodiu. A bomba explodiu. Isso, Tá todo isso, mundo na verdade, espalhado. acontecia sim. Só que não acontecia explicitamente. Um dos motivos é porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Então não tinha como expor algo dentro de uma tecnologia que não avance da forma que Só que a pessoa agora... pode mandar uma mensagem lá agora dos Estados Unidos para mim, eu vou ver ela ao vivo aqui. Antes, mais ou menos nessa época que a gente for olhar, quando eles sempre fizeram dessa forma. Devagar Sim. e por dentro. Né? Até como que faz? Vamos fazer por dentro até que de apareça comunicação, o exatamente. judiciário, E é o que o professor Olavo sempre falou. A gente precisa juntar a direita, ela precisa aprender a ser direita, porque o Brasil ainda não tem de fato uma direita. Não, Acho que são grupos, a né? primeira vez que tem um bases executivo tribos. de direita... Nós estamos aprendendo a ser direita, exato. Nós estamos aprendendo a ser direita. O Brasil, a direita do Brasil é o PSDB, que fazia o teatro das tesouras com o PT. Que é uma esquerda light, né? Então, tipo, é aquele padrãozinho ali que é o famoso teatro das tesouras. Eu vou, depois você vem, depois eu vou, e fica aquela... E aí hoje... Que foi importado da Rússia, né? Foi, entendeu? É todo mundo no mesmo esquema, mas cada hora é um, mas todo mundo comendo o mesmo prato, entendeu? E a direita no Brasil, ela nunca teve. A direita no Brasil, ela nunca teve. Essa é a verdade. É a primeira vez, né? É a primeira vez e que ainda não é a direita. Se você parar para olhar, a direita ela precisa aprender muito com a esquerda. Por quê? Ela não precisa aprender com a ideologia de esquerda. Claro, lógico. Ela precisa aprender a se orientar e a andar igual a esquerda. Metodologia, né? Qual que é a metodologia da esquerda? Dominar, separar para dominar. Quanto mais grupos eles separam, mais eles dominam.
separa um grupo LGBT, um grupo feminista, um grupo de aborto, um grupo... Mas se a direita for por esse caminho, ela perde sua identidade, Sim, mas a questão, eu estou falando nessa questão, eles são organizados nesse sentido, eles aprenderam a se organizar. Entendi. Não falo que a gente tem que se Fazer separar o inverso... porque a gente tem um líder. Entendi. Nosso líder hoje, querendo ou não, é o Bolsonaro, é o nosso líder. Nós que nos declaramos como direita, é o nosso líder. É um nome mais representativo, É um nome mais Porque representativo. quando você compara ele com o Lula de fato é um líder da esquerda. Né? Ele é a voz da esquerda, é o Lula. Alguns candidatos de esquerda abrem mão da sua candidatura para apoiar o seu líder, que é o Lula. Eu acho que o Lula, isso é muito bem. Agora, o Bolsonaro, acho que ele é o contraponto. Embora a direita, eu acho que você disse muito bem, ela não é assim tão organizada como a esquerda nesse ponto, mas o Bolsonaro acho que quem representa melhor a questão de... Só que a questão é que a esquerda ela atacou, né, no começo, né, pela cultura. Então, assim, a esquerda não chegou no Brasil de uma vezada só. Lula começou a governar, chegou a esquerda. Não. Isso aí foi desde 1980. Muito antes, na época do regime militar, o regime militar já estava brigando com isso. O regime militar já veio para impedir uma ação comunista. Só que muitas vezes quem orientava a gente era o próprio Enéas, né, que o pessoal... Todo mundo achava que ele era doido. E hoje, quando a gente começa a ver quem era o Enéas, a gente entende que a mídia eu colocava como louco. Por quê? A mídia era dominada, como é hoje. Mas a gente tem a mídia aberta, a gente tem a internet, entendeu? A gente tem o WhatsApp, tem o Instagram. A gente tem a tia do Zap, que é aquela que você manda aqui o que você quiser, seja fake news ou não, aquilo ali vai rodar. Só que a esquerda pegou aquela questão, né? Por exemplo, em 1964, né, eles não conseguiram pela força, mas eles entraram pela educação e pela cultura. Então é o seguinte, os jovens que foram educados antigamente pelas faculdades e tal, pelas escolas, são os adultos hoje que estão ensinando os jovens a seguir essa linha de esquerda. Tanto que teve uma pesquisa, que foi até o próprio G1 que soltou, que 75% dos jornalistas têm um viés de esquerda. 80%. 80%? 80%. A faculdade não vai formar um profissional. Não. É que a gente vê que o jornalismo hoje está acabando. Porque ela não vai formar um profissional, vai formar um militante. Com um viés de esquerda. É quem fala a voz dele. Se você for em qualquer veículo de comunicação tradicional, TV, eles vão formar alguém que fale a voz deles. Alguém comanda isso. Então eles vão formar alguém que fala a voz deles. Isso. Então eles vão colocar. Eles não vão deixar nunca você falar aquilo que você quer. Quando você começa a falar alguma coisa demais que você quer, você vai ser retirado para colocar alguém que fala aquilo que eles querem. Tem um vídeo que eu vi de ordenação do americano e acho que eu cheguei a ver um brasileiro também. Como que eles são ordenados dentro do script? Tipo, cerca de 15 a 20 jornais dando a mesma pauta e falando no mesmo tom ao mesmo tempo. Tipo assim, o jornal das 5, o jornal das 7, o jornal das 9, o das 12. E eles vão colocando os quadrinhos do jornal e aquilo ali eles vão falando, eles falam tão juntos que quando coloca todos os quadros, eles dão a mesma notícia ao mesmo tempo. Vários jornais. Então você fala... É semelhante ao que está acontecendo aqui. Quem está dominando? Aqui você tem hoje o consórcio, que é a Folha, o Estadão, o UOL, a Globo, os blogueiros que hoje são dominados, né? Aí eles compõem o chamado... Eles se chamam de consórcio, e esse consórcio, você pega as matérias, a manchete é a mesma que você encontra no UOL, na Globo, no Estadão, é a mesma, exatamente a mesma, você está toda aparelhada. Isso aí acho que é um fato, né? A gente vê... Agora, uma coisa que você disse bem é a questão da internet, das redes sociais, que acaba quebrando isso, né? E hoje, ontem mesmo, nós repercutimos aqui a questão do TSE proibir as imagens do 7 de setembro na campanha do Bolsonaro, né? No horário eleitoral. O que é praticamente uma medida que não vai resultar em nada. Para mim é abusiva, mas ainda assim não resulta em nada, porque acabou que essa decisão do TSE fez com que circulasse muito mais forte nas redes sociais. Sim. Né? Agora, teve outro caso mais recente também, que o Lula ele pediu para retirar, né, o programa da Jovem Pan, né, por ter um viés mais de direita. E quase que foi atendido. Ele fez um levantamento a respeito do YouTube que estivesse favorecendo, né, o conteúdo da Jovem Pan, que estava favorecendo o Bolsonaro, alguma coisa assim. Mas se a gente olhar dentro da base de internet aí, a própria Bárbara do canal Te Atualizei, ela começou a incomodar tanto que ela perdeu, né, a monetização do... Agora, vamos entrar nessa área, porque olha só, isso aí foi a Bárbara do canal que eu te atualizei,
ela foi desmonetizada, ela sofreu essa censura, e ela é uma dona de casa, cara. Ela, tipo assim, segundo ela mostrou lá, ela mesma faz a pauta, ela mesma edita o vídeo. A gente aqui tem mais estrutura que ela, tá assim, muito mais bem na frente, e a gente tem mais estrutura que ela mesma que faz, e aí você tem um ministro do Supremo, né, que a gente gosta muito, inclusive, aqui, nós temos aqui um lema aqui, entendeu? O Alexandre sempre tem razão, viu? Ele sempre tem razão. E nunca chamar ele de skinhead de toga, aqui nunca chamamos ele de skinhead de toga, como fez... Nem de cabeça de ovo, né? Não, jamais. Skinhead de toga, jamais. E então, assim, mas aí essa decisão, que foi correta, viu, senhor Alexandre Moraes? Você fez certo, eu tô contigo, de desmonetizar a Bárbara. Sério, você pensa, um ministro do Supremo, uma dona de casa. Porque ela tá... né? Não. Tem que pôr um pouco mais sarcasmo na voz? Tá, mas eu pôr. Então, assim, ela ser desmonetizada, um ministro do Supremo mexendo com uma dona de casa, porque as suas opiniões são fortes, e eu acho que são fortes porque são coerentes. É uma coisa assim impressionante, hein? Porque é onde ela atinge, né? A questão não é o que ela, não é só o que, é o que ela está falando, a mensagem que ela pratica, só dela falar que ela é uma dona de casa falando uma coisa séria de forma engraçada, ela atinge um público que estaria sendo atingido pelo Jornal Nacional. Então ela dá a mesma notícia, só que verdadeira. Ela pega a notícia sem a maquiagem, ela pega a notícia e ela entrega para o público, que basicamente são quem? As tias do Zap, que imediatamente quando ela posta já tem 20, 30, 40 mil curtidas. E ela debocha, mas ela fala de coisa séria, pauta séria, a coisa é boa. Né? O conteúdo dela é muito bom. Enfim. Ela é uma ótima, a gente fica Bárbara, ela é uma ótima pessoa, assim, a gente já teve junto em algumas oportunidades. E é simples demais, uma pessoa assim. Você fala, como que o Alexandre de Moraes pode perseguir essa menina? Cidadão comum, cara. Não, perseguir não, viu? Não é perseguir não. Tomar uma decisão. Toma uma decisão para uma dona de casa, uma mãe, uma esposa que cuida, né? Que cuida do que uma mulher faz hoje com uma mãe de verdade. Sim, uma mãe de verdade. E luta todo dia. Mas a verdade é que sozinho. Agir com a verdade, né, é um ataque contra eles. Ou você age conforme que eles querem, né, você seja um blogueiro que fala a mensagem deles, ou você não serve para eles. Agora, você falou um pouquinho a respeito desse modelo de governo esquerda-direita. Você falou que o Brasil ele nunca teve um governo de direita, né? E que nem agora é. Você não vê esse governo hoje, nesses 3 anos e meio, como um governo que defendeu pautas de direita ou se importou nesse espectro ideológico da política? Você acha que não? Hoje nós, na verdade, quando eu falo que a gente tem que aprender a ser direita, é na questão da união mesmo, de se unir. Mas na minha opinião, hoje nós temos o melhor governo que esse país já teve. O melhor governo que esse país já teve. Nós pegamos a Petrobras quebrada, nós pegamos o BNDES com um rombo gigantesco, nós pegamos o banco dos Correios que foi quando começou o mensalão. E você para pensar que uma empresa como a Petrobras, que dava bilhões de prejuízo, hoje dá bilhões de lucro. Então não tem como eu falar... o maior dividendo da história. Não tem como você falar, cara, mas e a gasolina? Nós estamos vindo de um governo de aproximadamente 14 anos, um governo que sugava de todos os lados, né, uma vaca mecânica mesmo, onde servia leite para parte da população que eles queriam, que era a elite. Máquina pública enorme. Isso, e uma parte da goteira que eram uns pinguinhos de leite da vaca mecânica que caiu para o povo. E o povo, eu comia picanha na época do Lula, eu bebia cerveja, tanto é... Que é uma mentira, né? Porque a grande maioria não comia que picanha. O Lula e o Calil, né, que são dois sem vergonhas, eles estão colocando na propaganda deles agora, hoje mesmo eu estava vindo no carro que o povo vai voltar a beber a cervejinha e voltar a comer churrasco. Eu, particularmente, sou motorista de Uber. E eu nunca vi as pessoas comerem tanto churrasco, beber tanta cerveja, igual no período da pandemia. Por quê? Você está inventando? Não. Eu carregava as pessoas para a festa. Todo dia era uma festa clandestina. Toda hora que você estava levando alguém, onde você está indo? Eu estou indo para uma festa. Sabe? Então era... Cara, como que eu posso falar que esse governo é um governo ruim? Se é um governo que sustentou a população inteira praticamente com o auxílio emergencial, sabe? Nós pegamos o país quebrado, nós pegamos estatais quebradas e hoje as estatais quebradas dão lucro, a gasolina baixando cada dia mais, o gás de cozinha baixou 4% essa semana
direto na refinaria, vai abaixar mais. Nós estamos pegando cada dia mais o país caminhando. Aí você vira e fala, mas eu não como picanha e não bebo cerveja. Qual que é a lógica disso? A forma como eu avalio o governo, eu acho que na pauta econômica é muito difícil se encontrar. É a principal pauta. A pauta econômica é a principal pauta que o governo ele quebra qualquer, vamos dizer, qualquer narrativa que venha com o governo, a pauta econômica quebra. Eu acho que bater no governo Bolsonaro pela pauta econômica é muito difícil. Não tem como. Tem que fazer muito Eu acho que bater na parte econômica do governo Bolsonaro é bater no pé. E ele vem desde 2019, isso acho que é uma coisa interessante que vale ressaltar, vem desde 2019 cortando impostos. Ele vem diminuindo impostos, diminuiu sobre a linha branca, diminuiu sobre produtos eletrônicos, o próprio sobre óleo, diesel, a gasolina mesmo. O PIB do Brasil está fechando em alta pelo quarto semestre seguido, né? É verdade. Zerou o imposto em 2019 sobre combustível. Depois veio com essa PEC aí que os governadores ficaram loucos aí, mas obrigou o Estado a cobrar no máximo, acho que 17%. Mais de 200 produtos também sobre o combustível. Quando você baixa o combustível... porque era variável, né? Você falava assim, cobrava X em cima do imposto estadual, só que era variável. O imposto federal está zerado, o imposto estadual é variável. Então, se o dólar sobe, o seu gás de cozinha, a gasolina vai lá no alto. Se o dólar baixa, ele desce um pouquinho. E a questão era, quanto que nós íamos pagar de gasolina? Já pagando quase 10. E com essa medida, acho que é uma coisa muito interessante, você vai ter um efeito, lógico, existe um delay para acontecer, né? Existe um atraso, mas vai acontecer ali uma diminuição de todos os preços, porque evidentemente é tudo transportado através, da maioria pelo óleo diesel, né, claro. E quando você pega essa diminuição de impostos, algumas pessoas perguntam assim, diminuiu de eletrônicos, de gamers e tal, mas e o pessoal, o pobre da cesta básica? Ele zerou desde 2019, o imposto sobre os produtos da cesta básica. Então, assim, na pauta econômica é muito difícil, eu acho, de encontrar algum tanto é que mexe, ninguém consegue mexer no Paulo Guedes, né? Tipo, mexe, não é igual o Bolsonaro falou, olha, quando eu ganhei, alguns desses aí que me traíram por quê? Porque queriam a pasta da economia. Olha, vai lá e apresenta um trabalho melhor que o Paulo Guedes e pode ficar com ele. Se você apresentar um trabalho melhor que ele... Como você colocou isso? Você tem algum projeto aqui para Minas, para a gente começar e tal, né? Voltar na... Eu sou um candidato, deputado federal, estadual, desculpa. Estadual. Candidato a deputado estadual. Você tem algum projeto, alguma proposta assim que você já quer encaminhar já para o senhor chegar na... Eu tenho vários projetos, né? Tem vários projetos. O projeto principal hoje é o projeto na área da saúde. Bacana. Sabe que... Pode falar um pouquinho pra gente do projeto? Vou falar um pouco, por quê? Oi pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho com você que tem acompanhado o trabalho do podcast Endireitando, tem gostado. Nós temos aqui o viés conservador de direita, trazendo sempre assuntos, difundindo esse pensamento na sociedade, dando a nossa contribuição. E se você tem gostado, quer nos ajudar, tem a sua empresa, quer divulgar conosco, clica no link que está aparecendo na sua tela e nos ajude aqui também. Ou se você quer fazer uma doação, quer ser um dos nossos patronos, clica aí, entre em contato conosco, que vai ajudar muito a manter esse trabalho, que é independente e que tem o objetivo sempre de levar a ideia conservadora para todo mundo. Deus te abençoe, muito obrigado. da área da saúde, é um projeto que eu paro para pensar e fico assim, cara, hoje eu tenho 35 anos, eu fico pensando onde que estão os políticos que nunca pensaram nisso? Onde que está o povo que fala tanto em saúde e nunca pensa no povo? Por quê? Eu posso fazer a melhor campanha e gastar o tanto de dinheiro que for, não gastar dinheiro nenhum e sentar naquela cadeira. Sim. Eu tenho um amigo meu que fala, Everton, se você ganhar, você faz o seguinte, você vai começar a fazer o seu trabalho no primeiro dia, não é nos últimos 3 meses.
Primeiro Que dia. o que a gente vê geralmente é o candidato fazer só na época de eleição. Primeiro dia é dia de trabalho. Sentou na cadeira, pegou o diploma, primeiro dia de trabalho. Então, o meu projeto é o seguinte: hoje nós temos um engarrafamento gigantesco na saúde de Belo Horizonte. Mas o que isso tem a ver com o estado de Minas? Nós temos grandes cidades, 846 cidades por aí. Nós temos em média disso cidades. Me corrija se eu estiver errado, mas se a gente pegar todas essas cidades e a gente concentrar toda a saúde principal, que são exames especiais, cirurgias, se a gente pegar isso tudo e concentrar na região hospitalar de Belo Horizonte, pensa o caos que a gente tem hoje. 853. 853. Errei por 4, né? 4 ou 5. Pensa o caos que a gente tem. Então, o meu projeto principal da saúde é esse. Focar nas cidades polos do interior, onde a gente já tem hospitais. Mas vai gastar muito dinheiro. A gente já tem um hospital lá. A gente precisa equipar e trazer profissional que faça que esse hospital funcione igual o hospital da região de Belo Horizonte funciona. Por quê? Eu evito que o cara ele venha 300, 400, 500 quilômetros de van para Belo Horizonte. E se você consegue fazer um hospital até 100 quilômetros da casa dele, ele desafoga Belo Horizonte, ele chega mais rápido, tem mais qualidade de vida, consegue ser atendido melhor e volta para casa mais rápido. Sua ideia é mapear pontos estratégicos do Estado. Com os hospitais que já existem. Sim. Para melhorar a estrutura desse hospital, para entregar uma infraestrutura melhor. Quando você fala assim, mas isso aí vai gastar muito dinheiro. Primeiro, o dinheiro do Estado é para gastar com o povo mesmo. Eu não entendo porque vai gastar, mas é o dinheiro que você compra algo, esse copo, o imposto dele é gerado para voltar para você mesmo. Isso, é verdade. Então, e não para deixar o gente rico. Tá vazando muito esses dias, né? A gente falando, eu pago o IPVA, mas a sua tá esburacada. Eu pago o imposto caro, sei lá, no alimento, mas a gasolina tá cara. Então, assim, o imposto que a gente paga é muito alto e não volta para a gente. Se ele não voltar para você, tem alguma coisa errada. E aí que entra a hora de que eu sempre procuro saber o que está acontecendo. E essa pauta da saúde eu já tenho buscado procurar há algum tempo e ver por que Belo Horizonte é tão afogado. E já tenho conversado com lideranças, eu tenho buscado com algumas pessoas, tenho visitado alguns hospitais e tentando entender o porquê disso. Porque você chega na região hospitalar, tem ali 40, 50, 60, 70 vans ali, se você olhar cada uma com o número de uma cidade. Aí das 6 horas da tarde, horário de pico, todo mundo sai do trabalho, as vans estão todas paradas ali, a pessoa ficou de 6 horas da manhã, não tem um ponto de apoio. Mesmo se a gente conseguir fazer esses polos no interior que atenda, a gente tem que ter um ponto de apoio em Belo Horizonte, que isso é uma demanda que o próprio paciente já me falou. Olha, a gente podia ter um ponto de apoio, porque às vezes a pessoa é muito pobre, ela vem de van, viaja 300 km, chega aqui, ela não tem dinheiro para comer, ela não tem um lugar para ela descansar, tem que esperar até 6 horas da tarde para depois ir embora. Eu acho sem que comer, sem nada, talvez né? O modelo ideal, assim, pelo menos o que eu penso, né? O modelo ideal que eu acredito eu sou a favor de um Estado mínimo. Quanto menos Estado, para mim, melhor. Então eu sei que é um processo longo, difícil, que precisa de bons parlamentares que possam brilhar essa pauta, mas eu sou a favor até de uma privatização do setor. Parceria público-privada. Isso, exato. Você pega uma parceria público-privada, não quer dizer que você vai investir no Hospital de Divinópolis, que ele tem que ser o Estado que vai fazer isso. Pega uma parceria público-privada. A única situação que eu serei a favor do Estado ter algo para oferecer para a população é quando o Estado conseguir oferecer algo mais eficiente e mais barato para a população do que a iniciativa privada. Isso nunca vai acontecer, a gente sabe disso. Sempre a iniciativa privada vai oferecer algo mais eficiente e mais barato, por isso eu sou a favor de sempre minimizar o Estado. Tanto na educação, eu acho que escolas deviam buscar um meio para ter iniciativa público-privada até se tornar totalmente privado. Tanto o hospital... Tem um sistema de saúde e educação que funciona... Até os presídios, eu acho que deveriam ser. Principalmente os presídios. Não, e essa semana a gente está vivendo, né, um caso de greve, né? Greve dos enfermeiros, por causa daquela... Se é privatizado, isso não acontece. Mas então, o que acontece? O caso de ser público também interfere nisso. Por exemplo, por ser público, geralmente a infraestrutura de um hospital público hoje em dia está muito defasada. Mas eu não entendo só pelo fato de ser público, eu entendo pela falta de alguém que busque para que esse público funcione melhor. Eu acho que um hospital particular ele atende melhor do que o SUS. Viva o SUS! A gente viu aí durante a pandemia
os artistas falando viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS, mas eu não vi nenhum artista na UPA. Não vi nenhum artista na UPA. Albert Einstein, né? Mater Dei, Ciro Libanês, entendeu? Eles vão nos maiores cidades. Ninguém vem na UPA. Não. Você não vê um artista da Globo vindo na UPA. Então, a questão é, quem cobra? Por que tem 77 deputados federais, estaduais sentados lá na Assembleia Legislativa e ninguém cobra? Por que o hospital da cidade X não está atendendo e essa pessoa está vindo 300 quilômetros para Belo Horizonte? Quando você fala isso, acho que é bom sempre a gente lembrar, deixar fresco na mão de todo eleitor, que quando você falou bem aí do pessoal falando aí, viva o SUS, né, os artistas e tudo falando isso daí, lembrar que houve a frase de um candidato à presidência da República no auge da pandemia, dizendo, abre aspas para ele, ainda bem que a natureza, a contragosto da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus para que todos possam ver que só o Estado pode cuidar de fato da população. Essas aspas vai para Luiz Inácio, né, o ex-presidiário Lula, que falou essa frase no auge da pandemia, comemorando esse monstro chamado coronavírus. Né, a gente não consegue ver a face da esquerda. Que não nos esqueçamos disso jamais. Que não nos esqueçamos disso. O pessoal comemora a dificuldade de um governo. E quando você olha a hipocrisia da esquerda, principalmente o patamar mais alto da esquerda, que são hipócritas, o que acontece? Eles rotularam Bolsonaro de fascista. Genocida? Não, principalmente fascista. Sim. E o Lula traz essa fala, que é uma fala completamente fascista, que é uma fala de engordar o Estado. Você fala hoje de fascismo no Brasil, as pessoas estão buscando mais. Mas a grande maioria que chama o presidente de fascista não sabe o que é o fascismo. Eles querem o Estado cada vez mais gordo, eles querem viver mais o Estado. Né? É o que Mussolini falava, tudo no Estado, tudo dentro do Estado e nada fora do Estado. É o próprio fascista, né? E eles pegam, é aquela história, chame-os daquilo que você é, tática leninista. Essa tática é atacar o outro daquilo que você faz e chame-os do que você é. Exatamente, é o que eles fazem a vida inteira. Então, são hipócritas, são canalhas, né? São fascistas e usam disso para poder pegar um cara que tirou o país do buraco em meio a uma pandemia, em meio a uma guerra, e levou o país a patamar, né, que a gente, quanto tempo que a gente não tinha, por exemplo, olhar para trás e falar assim, poxa, olha o desemprego, caiu quase 5 milhões, chegou a 9,1, de 15, se não me engano, a 9,1, em meio a uma pandemia, em meio a uma guerra, em meio E teve, durante o mandato dele, a maior seca dos últimos 90 anos. Prejudica muito as safras e o Brasil é o grande exportador, né? O Brasil é um grande exportador de commodities, é lógico que isso impactou na economia, né? Demais. E vem o Lula e fala que quer tirar a propaganda do Bolsonaro do ar, porque o Bolsonaro simplesmente chegou e terminou a obra. Por que ele não terminou com os bilhões, a transposição do Rio São Francisco? Por que ele não terminou? Vai ter acabado em 2012. E sempre era bilhões e bilhões e bilhões saindo. Se o Rio estava aqui para sair, por que não saiu? Eu posso falar um negócio? Eu sinto inveja de São Paulo, do estado de São Paulo, porque eles têm um candidato, cara, que é espetacular, aquele Tarcísio. Se o povo de São Paulo não escolher esse cara, eu vou te falar um negócio, eu já falei aqui que eu não revelo nem 22 vezes em quem que eu vou votar esse ano para presidente. Pode falar 22 vezes que você vai falar errado, né? Não fale nem 22 vezes. Porém, eu vou te falar, se o Tarcísio fosse um candidato para presidente, eu fico bem balançado se ele fosse, né, para presidente esse ano, para votar no Tarcísio. Achei um cara fantástico. Sim. E o principal que eu acho dele é isso. Ele se preocupou em ter, logicamente que isso tem o dedo do Bolsonaro também. Ele se preocupou em terminar as obras. E por que eu falo isso? Porque há um tempo atrás, já alguns anos atrás, eu lembro que eu ficava pensando, cara, por que o pessoal não termina a obra do governo anterior? E tem duas respostas. A primeira, para não dar o crédito ao governo que era a oposição no passado, primeiro. A segunda é que sempre quando há uma licitação, o desvio de verbo, o ralo de dinheiro, a oportunidade de corrupção, de se beneficiar, é quando faz a licitação, não é quando entrega a obra, é quando inicia a obra. Então é muito mais vantajoso para o político corrupto deixar uma obra do governo passado parada e começar outra. E aí o cara... onde vai dar mais grana. E não tem como ele roubar. Ele não tem como ele fraudar uma licitação. A licitação já foi feita. Quem queria roubar já roubou.
né? E o crédito, ele não quer dar também para o outro. Sim. E o Tarcísio, Tarcísio e Bolsonaro foram na contramão disso e executou aí as obras que estavam iniciadas desde a ditadura militar. Né? Então, assim, é uma coisa muito louca. É um candidataço, e se o povo de São Paulo tiver juízo, elege ele para governador. E aqui, conta pra gente o seguinte, uma experiência que te marcou e te fez você sair como candidato a deputado federal. Estadual, desculpa de novo. Porque Tá assim, profetizando, hein? já recebe aí, quem sabe o federal na frente. Mas assim, teve alguma coisa, algum acontecimento que te marcou, que te fez você Eu sempre gostei de política, sempre, desde pequeno, sempre fui meio que o CDF da sala, aquele, vai fazer um trabalho, eu sempre quis apresentar, eu sempre gostei de estar à frente, sabe? De tal. Sempre quis liderar, Sempre então. quis liderar, sempre. Às vezes entre os meus primos era até mais chato, porque sempre eu queria ser o que ordenava, e eu era mais novo, eu sou o mais novo. De todos os meus primos, eu sou o mais novo. Da nossa era, né? Da nossa faixa de idade, eu sou mais novo. Então eu sempre gostei muito de estar à frente. O microfone dele desligou. Ele? O que desligou? Foi a mesa, não? O que desligou? O microfone? Aí voltou. Para onde? Ele falou que era o mais novo, o primo mais Eu novo. era o mais novo dos meus Sempre, aí primos. você falou assim, eu sempre queria estar à frente. Sempre queria estar à frente deles. Sempre. Não é à frente deles, eu sempre queria estar liderando, eu sempre gostei de liderar. Porque eles sempre me protegeram na rua. Vão sair, se viesse alguém para bater, eu era o mais protegido, porque eu era o mais novo e tal. Mas eu sempre gostei muito de se liderar. Na escola, em casa, meus pais saíram para trabalhar. Eu ficava com minhas irmãs, eu que cuidava, fazer comida, eu que levava para a escola, aquela questão de... Então a liderança já vem desde cedo. Eu sempre tomei muito cedo essa questão de liderar. Sempre gostei muito de fazer projeto social, sempre fiz projeto social. Um dia eu estava até falando com um amigo meu, pelo zelo demais de não querer aparecer, hoje que eu sou candidato eu quase não tenho material para poder apresentar. Porque a Bíblia fala, aquilo que a mão esquerda faz que a direita não saiba. Então você fazia vários projetos sociais. Sempre fiz muito, eu vendia sanduíche na faculdade e meu propósito com Deus era, toda vez que sobrar, eu vou levar para debaixo do viaduto. Legal. E tinha dia, tipo assim, eu vendia muito, mas sempre sobrava. Parece que Deus vai falar, você vai ficar com o pessoal debaixo do viaduto. A minha faculdade era bem no centro de BH e logo abaixo ali tinha a rodoviária, tem um viaduto ali, então passava ali, era uma alegria pro pessoal, porque é um sanduíche, pra gente é muito simples, mas pra eles talvez a primeira refeição do dia. Quem tem fome tem pressa, né? Tem muita pressa. Então eu comecei a fazer isso, desde pequeno eu sempre gostei muito de ajudar, sempre gostei de fazer, sabe? Eu sempre achei que eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo, sempre. E aí, por volta de 2014, começou a surgir o movimento Direita Minas em Belo Horizonte. Bacana. E eu fui convidado algumas vezes, chamaram o pessoal da minha igreja, inclusive o Nicolas, a gente era da mesma igreja. O Nicolas ainda estava Nicolas Ferreira, excelente pessoa, assim, aprendi demais e aprendo cada dia, assim. Eu acho até um privilégio de você estar do lado de uma pessoa assim, né? Que quantas pessoas gostariam de ter um acesso ao Nicolas igual a gente tem. Mas na igreja a gente trata ele como um irmão de igreja, não a gente inquieta, né? Sim. Mas enfim, aí começou esse movimento de Direita Minas para lá, Direita Minas para cá, faz camisa, compra camisa e tal. E eu não achava que era o meu momento ainda de entrar. Aí a Raquel já estava lá, a Raquel é a líder, hoje presidente do Conservadores em Ação, e ela já estava lá, ela entrou junto, bem no começo ela entrou, né? Depois ela saiu e fundou o Conservadores em Ação. Então eu fiquei vendo aquele movimento, eu já gostava muito e comecei a observar. Movimento, política, vai pra praça, faz isso, pega uma faixa, sabe? Aquela coisa de você olhar e falar assim, poxa, esse aqui tá parecendo aquela época dos meus pais, onde todo mundo ia pra rua, direta já, mas se a gente for olhar, era meio que um movimento meio de esquerda, maquiado de verde e amarelo, né? Que hoje estava tendo vida de verdade para essa direita que eu tô te falando. Que ela sentir que tá fazendo história, né? Exatamente, tá fazendo... O Brasil realmente está começando a criar história, apesar da esquerda querer esconder a história de qualquer forma. Então comecei a ver aquilo, comecei a achar muito interessante, e eu vi o Nicolas para lá, para cá. O Nicolas tinha 15, 16 anos, muito novinho,
Você pegou ele bem novo também. E aquilo ali já me impressionava. Falava assim, cara, esse menino vai para Brasília, dorme em barraca, vai para cá, vai para lá. E aquilo me incomodava no sentido de falar, poxa, por que eu não estou fazendo? E eu acho sempre muito bom e muito importante você andar do lado de pessoas que estão fazendo. Se você estiver do lado de alguém que não está fazendo nada, você vai ficar sem fazer nada para sempre. Por quê? Ah, mas o outro não andava e fez. É uma exceção. Você sempre vai precisar estar andando do lado de alguém que está fazendo. Regra, mais que você. Fazendo sempre, todo mundo vai estar fazendo, né? Mas quando tem alguém que está fazendo mais que você começa a incomodar. Não incomodar de inveja, não. De olhar e falar assim, poxa, eu preciso tomar o meu país está tomando rumo e eu preciso ir atrás. E isso, assim, eu já gostava muito de política, comecei a ver aquele movimento e achando muito interessante. Até que 2018, na minha igreja já tinha, em 2014, lá tem o Núcleo de Formação Cristã, que é o NFC, né? E lá já falava de aborto, lá já falava de ideologia de gênero, é como se fosse a escola dominical, né? Então era o NFC básico, que lá tem conhecer a Cristo, 10 semanas, crescer em Cristo, 10 semanas, consolidação, eu já fui professor dos 3, e depois amadurecer. Depois que você faz esses 4 módulos, tem uma formatura de Beck e tudo. O pastor ele gosta das coisas muito assim, formamos, né? Vamos formar. Tem formar direito. Tem a formatura na igreja, assim. E aquilo ali é uma oportunidade tão fantástica para todo mundo, porque você pensa uma pessoa, passou a vida inteira com a primeira ou segunda série, chega na igreja e faz um curso em forma de beca. Aquilo ali é emocionante. Emocionante. Né? Logo, é a única oportunidade que a pessoa vai ter na vida. Única, entendeu? Então eu falo assim, cara, o meu pastor ele tem uma sacada que não é Jesus mesmo, é o Espírito Santo clareando a mente dele. E depois desse período, você vem para o NFC avançado, que é essa questão de ideologia de gênero, tudo que a esquerda faz de nefasto para é abrindo os nossos olhos à luz da Bíblia. Certo. Política à luz da Bíblia. Eu entrei para o Conservadores em Ação. Pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? Eu entrei para Conservadores em Ação e comecei, a Raquel na época estava candidatando a vereadora. Falei, agora, eu já acompanhava a Raquel há algum tempo, eu vou atrás, vou ajudá-la, e fui deitei de cabeça na campanha. Torci demais, assim, eu amo a Raquel é uma amiga assim, muito, muito especial, o marido dela também, o William, muito gente boa. E deitei de cabeça naquele processo ali. E aí, cara, quando a gente começa a ver o processo político acontecendo, você começa a entender. Naquele momento ali eu entendi. Eu falei assim, eu quero ser deputado. Não queria nem ser vereador, tipo, mas por que você está querendo pular a fase? Então é seu primeiro cargo na política? Não, eu nunca pensei isso. É igual o cara fala assim, eu quero comprar um carro e quero começar com Fusca. Sabe? Quando o cara fala assim, por que eu tenho que começar com Fusca se eu não gosto de Fusca? Se eu não posso começar de um Fuso, não? Eu não posso juntar um dinheiro e começar dele? Sabe? Parece que vira uma via de regra. Você tem que... Só pode começar se for do Chevette, do Fusca, né? É a questão do brasileiro mesmo. O brasileiro criou essa questão de ser coitado e você só pode começar se for muito de baixo. E eu comecei a trabalhar isso. Falei assim, não, eu quero ser deputado. Eu comecei... Aí todo mundo falava assim, deputado é muito difícil. Deputado é isso, deputado é aquilo, deputado tem que ter muito dinheiro. E eu pus aquilo na minha cabeça. Se você escutar as palavras de quem está de fora, você acaba não chegando no lugar nenhum. Cara, nós estamos chegando aqui pro final aqui do nosso bate-papo. Gostei demais de você. Cara, super positivo aqui. Vai ficar aí na tela, né? Vai ficar na tela. O Instagram dele, vai ficar aí tudo direitinho para você poder participar, interagir, se inscrever na página dele, enfim, né? Fazer contato aí, você que gostou da opinião desse cara aqui, que é muito positivo mesmo. E, Everton, faz aí suas considerações finais aí, né? Fala com o público. Fala um pouquinho pra nós e... E quem sabe volta também. Já vou deixar o convite aqui para depois voltar também e estar conosco mais vezes aqui. Olha, eu acho que a primeira coisa é nunca desista do seu sonho, seja ele qual for. O sonho pequeno ou grande, o sonho é seu. Não deixe ninguém medir o seu sonho com a régua dele, né? O sonho é seu. Então corra atrás do seu sonho, mude aonde você está. Se você quer mudar um país, comece mudando onde você está, né? E faça a diferença. É basicamente isso, você começa mudando onde você está, para que o resto seja todo mudado. E é isso. Foi muito bom estar aqui, agradeço. Foi um prazerão, tá? E tamo junto aí.
Tá aí, bate-papo Chegamos legal ao final, demais. né, de mais um podcast aí, Endireitando. É. Então, se você quer continuar vendo esses programas, sempre a gente tá aqui, sempre trazendo convidados novos, ajuda a gente, dá um like, compartilha, manda pra todo mundo. E se você quiser ajudar a gente também na questão financeira, nós vamos deixar nosso Pix aqui embaixo também, tá bom? Valeu, prazerão. Valeu. Obrigado, Prazer. cara, muito positivo. Tamo junto. Vale a pena. É isso aí, tamo junto. Valeu, Vitão. Tamo junto. Um abraço. É nóis, mais um podcast Endireitando. Valeu.